Jodio Joestar, um menino de 15 anos, habitante de uma ilha subtropical que pode parecer que está se gabando, mas vai contar a sua história. Spoiler, uma história de como ele se tornará um multimilionário. Isso, meus amigos, é Jojo Lands. Início super cotidiano. Andando de carro pelas ruas, nossos protagonistas são parados por dois policiais. Um desses policiais é o que vai conversar com os nossos personagens. Eles estão sendo abordados porque, de acordo com o policial, estavam dirigindo sem prestar muita atenção na estrada, então pede a carteira de motorista e o documento do carro. Jojo está com seu irmão, Dragona Joestar, que se pergunta o que fez de errado. Então temos a primeira Jojo referência, com o Jojo comentando que talvez fosse porque Dragona estava prestando atenção na música de Dua Lipa. Então parabéns aí Dua Lipa por ter sido a primeira Jojo referência da parte 9. O policial retorna e desde o início estava vindo com uma abordagem um tanto quanto muito inconveniente, pois conversa com Dragona muito próximo do rosto e olhava de um jeito um tanto quanto estranho, e Dragona queria que ele se afastasse um pouco. E isso deu motivo para o senhor policial me vir com o papo de que Dragona não quer chegar perto dele por conta da cor da pele dele. E Dragona não fala isso em nenhum momento, então o policial pede para descer do carro, pois vai revistar Dragona. E a partir daqui a situação fica tensa. O vulgo policial faz um assédio sexual mais agressivo com Dragona, que se demorasse um pouco mais iria desembocar em algo muito pior. O outro policial que estava dentro do carro pergunta se está tudo bem, e claro que o nosso colega ia falar que estava tudo bem, né? Durante a revista extremamente abusiva, ele toca nas partes íntimas de Dragona, e assim o policial percebe que Dragona é transexual. E aqui, gente, vale citar que no japonês se referem a Dragona de forma neutra. Então a tradução utilizou a neutralidade também para se referir a Dragona. Apenas o Jodio, que fique bem claro, chama a Dragona de irmão, que no japonês ele também usa o termo. Nos próximos capítulos ele deve ser mais esclarecido, mas os indícios são de que Dragona seja uma mulher trans. Mas nada certo ainda, então aguardemos e até lá vamos manter a neutralidade para Dragona. Jodio sai do carro para ajudar o seu irmão, logicamente, ficando puto e se preparando para agir, com o outro policial continuamente insistindo para ficar no carro e não se mover. O Jodio ameaça o policial pedindo para tirar as mãos de Dragona, enquanto o outro manda o Jodio ficar de joelhos, apontando uma arma para ele. Dragona se preocupa que atirem no seu irmão e diz que está tudo bem pro Jodio, mas ele ignora e utiliza os poderes do seu stand. Um stand com um design interessantíssimo, não tanto humanoide quanto os dos outros protagonistas anteriores, mas que pode vir a se tornar um stand humanoide também no futuro. Se eu não me engano, do Johnny, o do Johnny, de Steel Ball Run, era também um stand não tanto humanoide, mas depois ele começou a se tornar um stand humanoide. Mas este, meus amigos, é November Rain. O stand tem a capacidade de produzir gotas de chuva que são extremamente pesadas. Quando entram em contato com a pele humana, por exemplo, podem ter a capacidade de esmagar completamente um ser humano. Logo em seguida, quando o policial que estava com a arma apontada para o Jodio é esmagado pelo November Rain, o policial assediador solta Dragona, que utiliza os poderes do seu stand. Sim, Dragona também tem um stand. Esse, no caso, é o Smooth Operator. Um stand que pode agarrar, puxar ou empurrar objetos, independente se é algo fixado ou não, sendo aplicado em humanos também, como Dragona faz para mover os olhos do policial, fazendo ele errar o tiro que ele iria dar no Jodio. O Jodio, na base do ódio, quase mata o policial com seu stand, mas Dragona impede ele. Jodio decide limpar a bagunça que foi feita, queimando as câmeras do carro e as que estavam no uniforme deles. Dragona então acha que realmente Jodio tem razão e não tinha outro jeito de resolver as coisas, mas ainda devem ter câmeras de segurança pela estrada. Então, por via das dúvidas, Dragona vai trocar os números da placa do carro usando o e ao que aparenta, ele só é ativado pelo toque de Dragona. No caso, o stand, né? No fim das contas, o carro não era deles e a carteira de motorista de Dragona não era real também, era falsa. Os irmãos Joestar, então, vão embora, com Dragona agradecendo Jodio pelo que fez.
Os dois estavam levando inicialmente, antes de serem parados, o carro para um desmanche, onde lá eles iriam deixar o carro com o pessoal que, pelo que parece, tinha drogas ali nas pranchas de surf que estavam dentro do carro. Depois de entrega, os irmãos Joestar recebem pelo serviço e o chefe do negócio pede para que da próxima vez eles cheguem na hora marcada, mas agradece pelo bom trabalho. O chefe, antes deles irem, pergunta algo sobre o carro policial que pegou fogo na estrada e se ele sabe de alguma coisa. Eles vão lá e fazem a egípcia, né? E dão de ombros e vão embora. Vamos conhecer um pouco então da mamãe Joestar de Jodio e Dragona, Barbara Ann, que acorda toda manhã às 15 para 7 para lavar a roupa. É a primeira tarefa que ela faz no dia. Depois ela vai se arrumar no banheiro. No café da manhã, prepara as torradas, frutas, ovos cozidos, às vezes substituindo os ovos cozidos por ovos fritos, com brócolis cozido. Então ela dá um beijo de bom dia nos seus filhos. Ela trabalha na lojinha do aeroporto, então precisa pegar o ônibus que passa às 8h06, mas antes disso, ela estende a roupa e assim que o faz, sai de casa. E aí nessa hora vem um menino que carrega a bolsa dela e quando chove, outra pessoa vem para levá-la de guarda-chuva até o ponto. Até lá ficam conversando sobre trivialidades. Todos no bairro respeitam mamãe Barbara Ann. Todos amam ela. E toda manhã ela consegue chegar no aeroporto sem qualquer problema, pois Jorio e Dragona a protege pelas sombras, sempre a mantendo em segurança. Depois, Jorio vai contar um pouco sobre seu irmão, Dragona Joestar, 18 aninhos, que toda manhã corre na praia, come melancia no café da manhã e tem como lema não ultrapasse seu limite, mas nunca desista. Tem paixão por moda e trabalha vendendo roupas numa boutique, a Iko Iko. Jorio também menciona sobre a injeção que Dragona usa para colocar mais volume nos seus seios. Em seguida vemos a árvore genealógica da família Joestar, desta continuidade de Steel Ball Run, né? Joseph Joestar é o pai de Barbara Ann e ela é irmã de Holly Kira. Os pais de Dragona e de Jodio vieram de Atlantic City e vieram para Honolulu, que fica no arquipélago do Havaí. Mas depois de algumas coisas que aconteceram, Bárbara os criou sozinha. Depois de explicar isso tudo sobre sua família, ele se apresenta, Jorio Joestar. Curiosidade interessante é que no texto original, no caso em japonês, a apresentação do Jorio é Kono Jorio Joestar, uma referência maravilhosa à icônica frase do Dio, que virou meme até o Kono Dio da! Jorio tem 15 anos e está indo para a escola, mas não para estudar e nem para fazer amigos. Então não vai, né, filho? Vai fazer o que na escola? Então conhecemos um carinha que tá querendo algo do Jorio e fica perguntando se ele trouxe aquilo. Dorgas, né, meu Deus? E rola a briga no busão pra variar. Mas depois tudo se resolve e Jorio até tenta voltar atrás, conversar com o rapaz, falando que ele não tem motivação e pergunta se ele não tinha emprestado aquele dinheiro que ele tava pretendendo usar para pagar as drogas. Mas tudo aquilo, aquela cena, era formalidade. E para o rapaz não mostrar mais dinheiro dentro do ônibus. E falar para ele andar até a estátua do presidente, mas sem que olhasse para trás. E pega o dinheiro que o menino iria usar para pagá-lo. O Zé Droguinha aí tromba com um carinha de patinete, mas encontra as droguinhas que ele queria. E é assim que é o dia de Jorio Joestar. O que ele irá fazer naquele dia? Assim, ele cumprimenta a diretora da escola e segue o seu dia tranquilamente. Tranquilamente entre aspas, né? Dia mais agitado que esse não teve. Ele explica então que apenas vai para a escola por conta do mecanismo, que é essa força invisível em constante presença. E ele continua sua explicação. Quando o Jorio tinha 11 anos, alguém chamou ele para ser um serviçal, apenas para levar algo para alguém. E por ele ter feito isso, o elogiaram e ele ganhou uma gorjetinha. E como não questionava e não falava nada desnecessário, ele foi ganhando mais e mais confiança. O mecanismo da confiança tem poder. O que a lei não protege, a confiança garante na cidade. Jorio explica então a diferença entre ele e um cara aleatório, que parece ser bom nos estudos, mais alto, cara de quem recebe uma boa mesada dos pais, mas ninguém liga pra ele. Enquanto que o Jodio, daqui a pouco eu vou começar a chamar de Jodio, porque é difícil falar Jodio. É assim, do jeito que ele é. Jodio é assim, do jeito que ele é. O garoto que ele pegou como exemplo tava ali, jogado no chão. E o Jodio diz que eles não são tão diferentes. Ninguém ajuda a mãe dele com as compras e não conversava com ninguém na rua. E ela entra no ônibus apreensiva. Em algum momento ele vai provavelmente deixar de ir à escola. E o que Jorio quer dizer com tudo isso? É que essa é a história dele, de como ele vai se tornar um multimilionário. Spoiler de novo, parece presunçoso, mas é a história dele. Mas algo mais importante, de acordo com o Jodio, é o mecanismo.
Uma força onipotente que sempre ganha de um inimigo. O mecanismo não pode ser roubado, muito menos destruído, e é a lógica deste mundo que é gerado pela riqueza. Jorio prefere chamar de mecanismo do que sistema, estando acima de tudo, e que por enquanto é invisível, mas está assumindo cada vez mais uma forma diante dos nossos olhos. Assim conhecemos então Paco Lovelantes, 19 aninhos, ex-gordinho e agora está assim, nas palavras do Jorio, todo gostoso. Ele era o cara do patinete que trombou com o Zé Droguinha, lembram, né? Estão lembrados? Mas Jorio e ele não são amigos. O rapaz ainda está no ensino médio e não sabe o que ele fez durante o ano, porque estudar não foi, né? Por conta de abusos do pai dele, a orelha esquerda dele foi arrancada, e com movimentos rápidos ele rouba uma carteira, graças ao seu stand, o The Hustle, que tem a capacidade de inchar os músculos do Paco, para ele ser capaz de agarrar coisas, podendo ele facilmente roubar objetos, pegando esses objetos pelas costas das mãos ou do cotovelo, sem nem dobrar qualquer um de seus dedos. Jojo diz que Paco adora roubar, pois ele gosta da sensação de estar dentro de um jogo. Jojo diz que ele deve roubar mais vezes, então ele comentará de novo quando acontecer. Dragon consegue pegar ele no pulo e usa o seu para realmente puxar a orelha dele e manda ele devolver a carteira do cliente. Paco, depois de devolver, fala para a Dragona que tem uma academia na rua de trás e para eles irem lá. A academia da rua de trás é sinônimo para vou te quebrar no ringue. Dragona só manda ele ir sozinho. Então em seguida chega uma mulher, altíssima por sinal. Essa mulher diz que a loja está para fechar mais cedo e pede desculpas aos clientes. Ela entra na sala dela e Dragona fecha a loja. Paco, Dragona e Jojo foram chamados depois da aula pela mulher, que não é só a gerente da loja, como também é a diretora da escola que Jojo estuda. O nome dela é Merle May Kill. Ela é a chefe deles, sendo seu primeiro trabalho ser diretora, e o segundo ser dona da boutique. Na parede dela há vários designs que ela mesma faz para seus produtos e roupas. Jojo acha o máximo e diz que se ela se dedicasse somente à loja, ela já teria feito bastante sucesso, mas aquilo não passa de um segundo emprego. Ela já é casada, tem filhos, e Jojo se pergunta quantos outros trabalhos extras será que ela tem. Ela manda que todos guardem os seus celulares e apenas olhem para o dela, e para eles memorizarem bem, pois ela não vai repetir e não vai enviar informações. Ela mostra um diamante azul, 24 quilates, lapidação brilhante redondo, estimado em 6 milhões de dólares. Um contato na alfândega contou a ela e vez ou outra ela consegue tais informações. Um japonês declarou este diamante na alfândega e entrou no Havaí, e está na casa de praia dele. Uma mansão de luxo, nível de segurança 2. O turista japonês pretende ficar no Havaí durante 15 dias. Não está acompanhado e talvez ele fique por mais uns 12 dias. O que o pessoal tem que fazer? Roubar esse diamante, não é mesmo? 18% ficam com a Merle e os outros 2% fica com os Chaffins. Ou seja, 2% de 6 milhões, 120 mil. Dividido por 3, 4 mil para cada um. Fazer essa conta sem calculadora é difícil, hein, meu amigo? Esse daí, muito bom, Jojo. Jojo pensa que não tem muita escolha a não ser ir. Paco está vidrado e Dragona nem se segura de emoção. Ele deve estar pensando no que comprar com o money. Porém, plot twist, eles não vão em 3, eles vão em 4. O Zé Droguinha ali vai se juntar a eles. Jojo se pergunta se isso de um estranho se juntar aí ao grupo deve ser obra do mecanismo. A galera não está muito de boa com ele ir junto, mas Merle May garante que é um bom aluno. Mas ele não é um viciado e pode ser de muita serventia. E assim começa a nossa história. Ir a uma casa de praia de um japonês rico no Havaí, roubar um diamante. Algo que o Jojo comenta é que se eles estão indo em 4 é porque Merle May estava pressentindo algo. E Jojo confirma que havia algo a ser pressentido. 3 não foram suficientes e não importava quantos fossem. Mas isso é algo para outra hora e para os próximos capítulos. Gente, o primeiro capítulo de Jojo Land simplesmente sensacional. Os personagens já se mostraram bastante interessantes. Conhecemos aí os stands, os Joe Bros da parada também, da vez. E o plot já bem estabelecido. Inclusive já sabemos o desfecho principal dessa história. Começou muito bem já. Estamos tendo privilégio demais acompanhar o mangá de Jojo. E pelo jeito vamos acompanhar ele por um bom tempo, né? Jojolion, o que demorou, se eu não me engano, 10 anos pra ser finalizado. Então espere por algo nessa faixa pra terminar Jojo Lands. Gente, 10 anos, né? Nossa senhora, estamos em 2023.
2033 vai terminar Jojo Lands? Jesus do céu, será que eu vou estar vivo até lá? Será que o mundo vai estar vivo até lá? Boa pergunta. Mas, pessoal, digam aí qual é o seu Joe Bro que você mais achou interessante aí de Jojo Lands. E qual é o seu stand que vocês acharam legal também dessa parte 9. E o que espero dos próximos capítulos. No mais, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Um beijo pra vocês, abraços, se cuidem e até a próxima. One